Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, é a nossa revisão de história, tá? Do segundo bimestre. Porém, terão também conteúdos referentes ao primeiro bimestre, então tem que estudar o primeiro e o segundo bimestre, tá? Mas podem ficar tranquilos que a tia Cris vai ajudar. No final do vídeo, eu vou citar alguns outros conteúdos que vocês também devem estudar, tá? Bom, lá no primeiro bimestre, nós conhecemos alguns ancestrais dos seres humanos. E a espécie a qual nós pertencemos surgiu há cerca de 300 mil anos, que é o Homo sapiens. E que tudo começou na África, onde é o berço da humanidade. Então, lá na página 8 e 9 de História do primeiro bimestre, estará falando sobre os fósseis mais antigos dos seres humanos, tá bom? Na atividade número 1, vocês vão colocar um X na resposta correta. E olha que fácil, eu coloquei a pergunta e a resposta, então vocês vão assinalar qual é a resposta correta. Letra A. Para a maior parte dos estudiosos, os seres humanos se originaram na África. Então eu quero saber como que eles chegaram a essa conclusão. Vamos lá. Bom, os pesquisadores descobriram a origem do ser humano estudando as rotas de migração entre as regiões africanas na época do período paleolítico? Ou eles chegaram à conclusão que os fósseis mais antigos dos seres humanos foram descobertos no continente africano? Bom, lá no mapa de história da página 9 do primeiro bimestre, lá diz que na África do Sul existe uma grande área chamada de berço da humanidade, porque ali existe ao todo 15 sítios arqueológicos com vestígios materiais e fósseis de muitos hominídeos. Então é ali que foi descoberto os fósseis dos mais antigos seres humanos. Então eles chegaram à conclusão por causa dos fósseis mais antigos descobertos no continente americano. Vamos então falar dos povos dos sambaquis no Brasil, na página 9 de História do primeiro bimestre. Letra B. Os povos dos sambaquis eram sedentários, porque viviam em uma região durante muito tempo, deixando diversos vestígios que formaram os sambaquis? E o que seriam os sambaquis? Os sambaquis são os grandes montes formados por conchas, restos de alimentos, de animais e ferramentas, e também de fósseis de esqueletos humanos. Então, os sambaquis são os locais onde existiu vestígios sobre os primeiros grupos humanos que aqui viveram no Brasil. Ou os povos dos sambaquis eram nômades, porque eles caçavam, pescavam e migravam para os diversos pontos do litoral sem deixar vestígios. Bom, se os sambaquis são esse monte de rochas formados por conchas, restos de seres humanos, de alimentos, é porque alguém viveu ali e deixou vestígios ali, certo? De pessoas que viviam naquela região. Então, os povos dos sambaquis, eles eram sedentários, ou seja, eles viviam em uma região por muito tempo e deixavam ali vestígios que formaram os sambaquis. Letra C. O que significa a palavra sambaqui e qual a sua origem? Bom, acho que eu já respondi, na explicação anterior. Então, a palavra sambaqui é de origem inglesa e significa terra das conchas? Ou a palavra sambaqui é de origem indígena e significa amontoado de conchas? O que vocês acham? Sambaqui, então, significa amontoado de conchas e a palavra é de origem indígena. Atividade 2. Vocês vão completar as atividades com as palavras do quadro a seguir. E a tia Cris vai ir fazendo junto com vocês, tá? E as palavras, respostas, elas vão sumindo, porque conforme eu preciso fazer uma resposta, logo eu tenho que apagar para fazer a outra. Vamos lá então. 2. Letra A. Nos sítios são encontrados os vestígios materiais e fósseis pré-históricos. Como é chamado os lugares onde se encontram vestígios materiais e fósseis pré-históricos, pessoal? Sítios arqueológicos. Letra B. A espécie humana começaram a migrar a partir do continente africano. Bom, onde está o berço da humanidade? Na África do Sul, no continente americano. E qual é a nossa espécie? Qual espécie nós pertencemos? A espécie Homo sapiens. Letra C. No período neolítico, os nossos ancestrais desenvolveram a... Qual é a atividade desenvolvida no período neolítico? A agricultura.
E essa foi uma das razões para eles terem se tornado sedentários, ou seja, pessoas que se fixaram no lugar. Continuando, vira a página. Como são chamados os desenhos feitos em rochas e nas cavernas e que diz muito sobre a pré-história, pessoal? São as pinturas rupestres. Letra E. Segundo os pesquisadores, os antigos hominídeos deixaram o continente africano por conta das intensas mudanças. Bom, os grupos humanos começaram a sair da África entre os anos 100.000 e 60.000 anos atrás por causa das intensas mudanças climáticas que trouxeram períodos de seca e períodos de muito frio. Então, assim, migrar era importante porque eles poderiam encontrar outros lugares com condições melhores para viver. Letra F. O que são montes formados por conchas, fósseis e resíduos pré-históricos encontrados no litoral do Brasil? Nós vimos isso na atividade anterior. São os sambaquis. Então, os sambaquis eram povos sedentários e viviam da caça e da pesca. Letra G. Qual é o termo utilizado por pesquisadores para um conjunto de animais de grandes proporções, ou seja, animais grandes, que viveram com os Homo sapiens na pré-história? O termo para esse conjunto de animais de grandes proporções é chamado de megafauna. Letra H. É considerado um fóssil de uma mulher encontrada em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Pesquisas apontam que ela viveu há mais de 11.000 anos no território que hoje é o Brasil. Como que é o nome desse fóssil? Esse fóssil, então, é chamado de Luzia. Última letra da atividade 2. Como é chamado esse conjunto de sítios arqueológicos que fica no estado do Piauí? Então, no estado do Piauí foi encontrado vestígios importantes que fornecem pistas sobre as migrações dos primeiros grupos humanos e como eles chegaram à América. Então, esse conjunto de sítio é chamado de Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Atividade 3. Vamos então falar sobre as viagens marítimas portuguesas. Bom, alguns europeus já faziam viagens marítimas a curta distância nos períodos das grandes navegações. O objetivo era chegar às regiões das Índias e participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá. Os produtos que eram comercializados na região das Índias estavam a porcelana, a seda, o ouro, o algodão, as joias, as madeiras, principalmente as especiarias que tinham grande valor na Europa. Então, para conseguir as especiarias do Oriente, os comercializantes utilizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo e também as rotas terrestres. Muitos outros povos também utilizavam, porém passaram a ser disputados por turcos, genoveses, venezianos. Para chegar às Índias, então, começou a tornar-se algo muito caro e difícil. Sabendo disso, então, lá na atividade 3, eles vão completar as atividades com as palavras do quadro: riquezas, bússola, caravelas, instrumentos, mapas e astrolábio. Vamos lá, letra A. Para não perder a sua principal fonte que eram as especiarias, Portugal então começou a investir em pesquisas a fim de encontrar uma nova rota para as Índias, já que o caminho pelas rotas terrestres passou a ser muito disputadas. Então nós estamos falando de fonte de riquezas. As especiarias eram uma enorme fonte de riqueza para os portugueses. Letra B. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes do século XV e XVI se orientavam em geral pelos instrumentos de navegação. Quais eram, pessoal, os instrumentos de navegação daquela época? Temos ali 2, a bússola e o astrolábio. Letra C. Incentivaram a construção das grandes caravelas, aprimoraram e aperfeiçoaram os mapas e ganhavam novas formas, tornando-se mais detalhados e ricos em informações. Enfim, criou condições técnicas para se lançar a grande aventura além-mar. Atividade 4 é pergunta. Está lá na página 23 de História, conteúdo do segundo bimestre. Qual era o objetivo principal das expedições portuguesas? Então, em meados do século XV, o governo de Portugal passou a organizar expedições marítimas para tentar encontrar uma rota marítima pelos oceanos Atlântico e Índico para chegar à região das Índias. E assim, então, participar do comércio de artigos de luxo que acontecia por lá.
Então, qual era o objetivo principal das expedições portuguesas? Chegar às Índias. Atividade 5. Por que os portugueses tinham tanto interesse, então, em chegar nesse lugar? O interesse era que eles queriam participar do comércio de artigos de luxo e de especiarias que estava acontecendo por lá. Bom, agora nós vamos falar da chegada ao Brasil. Então, a história das grandes navegações e das aventuras marítimas realizadas pelos portugueses cruza com a história do Brasil em 1500. Porque foi naquele ano que os portugueses chegaram a essas terras, a América, depois de cruzarem o Oceano Atlântico, e também é o que nós chamamos tradicionalmente de o descobrimento do Brasil. Com base nisso, atividade 6. Com a ajuda dos indígenas, os outros europeus invasores chegavam neste território e retiravam o pau-brasil para levá-lo à Europa. O que o governo português resolveu fazer para proteger o território dos invasores? É só marcar um X na resposta correta. O que o governo português fez? Construiu barreiras fortes para que pudessem se esconder e montar armadilhas para capturar os inimigos? Ou construiu fortes para proteger estas terras e tentou trazer o maior número de portugueses possível para colonizá-la e povoá-la, a fim de impedir então a invasão de outros europeus? O que vocês acham? Que ele construiu forte para proteger essas terras e trouxe o maior número de portugueses para colonizá-la, povoá-la, assim ele poderia impedir a invasão dos outros europeus. Atividade 7. Além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram aqui a cultivar um vegetal essencial para a fabricação de um produto, que também oferecia bons lucros, porque ele era apreciado e muito valorizado no mercado europeu. Então, vocês vão assinalar a nova fonte de renda que os portugueses começaram a fabricar no Brasil quando substituíram o pau-brasil. Então, pensa só, ele está fabricando, ele não está cultivando. Comercialização de tecidos e aguardente? Produção de açúcar com a cana-de-açúcar? Ou a venda de escravos? Então, a nova fonte de renda dos portugueses era a produção de açúcar com a cana-de-açúcar. 8. No dia seguinte, os navegantes portugueses desceram a terra onde entraram em contato pela primeira vez com os nativos. Como se chamavam os povos que aqui viviam quando os portugueses chegaram? Eram os indígenas. 9. Ao chegar nessa terra nova, o primeiro produto que chamou a atenção dos europeus foi o primeiro produto que foi extraído das terras brasileiras foi o pau-brasil, que era uma madeira dura de cor avermelhada, que dela se extraía uma tinta que era utilizada para colorir tecidos. 10. Está acabando. Então, antes da chegada dos portugueses à América Portuguesa, os indígenas praticavam uma forma de comércio bastante particular. Como era chamada essa troca de produto entre portugueses e indígenas? Era o escambo. 11. O que era o escambo? Era a troca de produtos entre indígenas e portugueses ou era a troca de produtos entre portugueses e espanhóis? Já respondi anteriormente também. Escambo, então, é a troca de produtos entre portugueses e indígenas. Bom, pessoal, isso é um pouco do que vai cair na nossa prova. Porém, a tia Cris gostaria que vocês estudassem um pouco também sobre as navegações e os seus navegantes. O navegador português Bartolomeu Dias e também Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, tá? Estude um pouquinho sobre eles, que está lá na página 27 de História, conteúdo do segundo bimestre. Bom, por hoje é só, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês.